depois eu disponibilizar para os colegas. Aí, estamos gravando então. Então, meninas, como eu falei para vocês, eu sou o professor Bernardo, né? Acho que a gente não teve nenhum contato até então, né? O primeiro contato que a gente está tendo agora. Eu não tenho pegado aulas nos primeiros anos, né? Nos últimos anos aí eu não peguei muitas aulas nos primeiros anos. Então, por isso que talvez a gente não teve contato anterior, tá bom? Eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Fundamentos de Segurança da Informação, tá? Ela é uma disciplina, assim, que tem uma parte teórica, mas eu quero também trabalhar um pouco algumas ferramentas práticas, né? Hoje a minha aula vai ser mais conceitual, tá? Hoje eu vou falar um pouco de alguns conceitos de segurança da informação e na próxima aula, na sexta-feira, eu quero apresentar um pouquinho, não vai ser software, não vai ser nenhum programa, mas eu quero falar um pouquinho sobre criptografia com vocês. Então dá para vocês já terem uma noção um pouco melhor, assim, de algumas coisas que já estão na internet, que já estão nos nossos celulares, nos nossos computadores, para garantir um pouco da segurança da informação. Tá bom? Mas aí os detalhes a gente vai ver então na próxima aula. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, ó, e vou apresentar alguns slides para vocês. E vocês podem abrir o microfone, perguntar qualquer coisa a qualquer momento, tá? Não precisa esperar eu perguntar, tá com alguma dúvida e tal. Pode, qualquer momento, não entender ou quer fazer algum comentário também para complementar o que eu estou falando, fiquem à vontade, tá bom? Aí, tá chegando mais gente também, ó. Carlos, Alexandre. Vocês estão vendo os meus slides aí, né? Estamos sim, professor. Tá, beleza. Então, pessoal, eu peguei esse slide aqui, ó, de um professor chamado Demétrios Coutinho, tá? Ele é do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E aí eu aproveitei os slides dele porque já tem bastante, né, do que eu já ia apresentar, tá bom? Então não tem problema a gente usar material de outras pessoas, desde que a gente cite, né, e diga, olha, esse material foi feito não por mim, mas por essa pessoa. Então a gente tem que sempre referenciar o autor do material que a gente está usando, né? Assim como livros, músicas, qualquer material você pode utilizar desde que você referencie a pessoa que produziu aquele material, tá bom? Então, olha só, gente. Segurança da informação. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo ou já ouviram alguma coisa, né, falar sobre a necessidade de segurança da informação. Vocês já ouviram alguma coisa relacionada a isso? Que a informação precisa de segurança? Se Aí, for, tipo, por exemplo, coisa de vazar dados assim, já. exatamente, né? Então, quando a gente ouve alguma notícia ou fica sabendo de algum vazamento de dados, quer dizer que a segurança ali foi quebrada, né? Quer dizer que alguém conseguiu romper os mecanismos de segurança de um determinado sistema. É isso mesmo, tá bom? É exatamente isso. Então, olha só o que vem escrito aqui, gente, ó. Hoje em dia, a informação é o bem mais valioso de uma empresa barra cliente, empresa ou cliente, tá? Por que será que a informação ela é valiosa, gente? Será que a informação ela tem valor? Será que, será que a informação é importante? Quando a gente fala de valor, nem sempre dá para a gente saber quanto custa. Mas valor não tem a ver só com o custo financeiro, valor tem a ver com a importância, tá? Então, como será que as informações, por exemplo, de uma empresa podem ser consideradas como tendo algum valor, pessoal? Vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso? Vamos pensar, por exemplo, uma loja
de vendas, né, de eletrodomésticos, sei lá, tipo Móveis Gazin, tá? Ou Magazine Luiza, sei lá, alguma loja dessas. Então veja, pessoal, uma empresa dessas tem um sistema de vendas, né, com dados de vendas de várias pessoas e ao longo de muitos anos, correto? Então cada venda que é feita ali é armazenada no sistema. Deixa eu só autorizar alguém a entrar aqui. Celso está entrando aí. Então vamos lá, continuando. Então, cada venda que uma empresa faz, né, é armazenada no sistema e fica registrado aquilo ali, correto? Então, por exemplo, pessoal, uma empresa que vende produtos ao longo dos anos, ela sabe quais produtos vendem mais em cada período do ano, né? Agora, por exemplo, está chegando o Dia das Mães. Então, essas empresas, elas têm um conhecimento de quais produtos eles são mais vendidos nesse período, qual tipo de venda é mais realizada, né? Se é venda a prazo, se é venda à vista, qual é o perfil do cliente que compra, qual é o perfil do cliente que compra né, em determinada época do ano. Então, essas informações, elas são muito valiosas. Por quê? Porque a partir delas, podem ser feitas promoções, podem ser dados descontos, ou podem ser feitos combos, né, que a gente chama. Ou seja, você vende um produto junto com o outro, isso dá um desconto para o cliente, tá certo? Ou, por exemplo, as empresas podem saber, através do seu banco de dados, que no começo do ano sempre tem uma venda de um determinado produto. Então elas precisam ao longo do ano comprar esse produto para estocar, para chegar lá no ano que vem elas poderem vender a um preço mais barato do que os concorrentes. Então veja, pessoal, esse tipo de coisa tem muito valor, tá? Principalmente para empresas, né, de médio e grande porte, tá bom? E são informações que normalmente não estão disponíveis assim de forma tão simples, né? As empresas elas vão construindo esse banco de dados e vão depois extraindo esses conhecimentos e normalmente elas não compartilham isso assim de forma gratuita, né? Você não entra lá na empresa, na Móveis Gazin, leva um pendrive lá e fala, eu gostaria de copiar aqui o banco de dados de vocês só para mim fazer uma análise aí de vendas, de perfil de clientes. Normalmente você não vai conseguir, eles não vão te dar, né? Mesmo que você peça com muita gentileza, com muito carinho. Por quê? Porque isso é uma coisa que tem valor, né? Isso pode ser um diferencial no mercado, tá? E para a gente, pessoal, eu vou pensar aqui, ó, tá escrito cliente aqui, mas eu vou pensar no cidadão comum, né? Que é o caso aí da maioria de nós, talvez. Então veja, quando você tem um celular ou um computador, que hoje em dia está bastante comum, né? Seu computador ou seu celular dá algum defeito e você precisa trocar. Geralmente você não simplesmente descarta o celular, você vai precisar fazer um backup, fazer uma cópia dos seus dados, né, que podem ser imagens, podem ser contatos, podem ser o histórico das suas mensagens no WhatsApp, por exemplo. Você vai precisar copiar esses dados para o novo aparelho, não é isso? Sempre tem algum dado ali, sempre tem alguma informação que não veio no aparelho, né? Fotos que você tirou que elas não vêm junto quando o aparelho é novo. Então você precisa copiar esses dados e levar para outro aparelho. Por que a gente faz isso? Porque aquela informação tem valor para você, ela é importante para você. Tá bom? Para onde que eu vou copiar? Não sei. Aí depende do caso. Você pode copiar para o seu computador, você pode usar uma ferramenta de backup online, né? Armazenar isso na nuvem. Ou você pode usar um cartão de memória e copiar os dados para o cartão de memória e daí copiar para o outro aparelho, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que a informação, ela tem valor, tá? Ela é importante tanto para nós como pessoas, quanto para empresas, hospitais, escolas, né? A gente não quer perder essas informações, porque elas
mostram um histórico de vários eventos, e isso pode ser útil para eu aprender alguma coisa sobre aquilo. Tá? A gente aprende a partir das experiências, né, que a gente vai tendo. Tá bom? Deixa eu fazer um paralelo aqui, pessoal. O que faz as coisas terem valor? O que faz as coisas terem algum valor para as pessoas? A primeira coisa é a utilidade. Né? Se algo é útil, se algo serve para alguma coisa, então aquilo vai ter algum valor para alguém. Tá certo? Mas só o fato de ser útil não quer dizer que aquilo se torne muito valioso. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu estava olhando hoje aqui a cotação do ouro. A gente sempre ouve falar do ouro, principalmente aqui na nossa região, né? Ouro, garimpo. Ó, eu não sei se esse valor é o valor mais correto, mas eu acho que se não for esse valor, vai ser algo aproximado, tá? 1 grama de ouro tá valendo hoje aí R$ 311. 1 grama, tá? Um pouquinho de ouro assim de nada, tá valendo R$ 311. Por que que o ouro, gente, é tão caro? Ou seja, por que que ele é tão valioso, né? Primeiro porque ele é útil, tá? Ele é útil para fazer circuitos de computador, ele é útil para fazer joias, as pessoas gostam de usar joias de ouro, né? Então, as pessoas querem ouro. Mas só o fato delas quererem ouro, só o fato dele ser útil para alguma coisa, não faz com que ele seja valoroso. O que torna ele valoroso? É o fato dele ser raro. Então, como não tem muito ouro e o ouro não é fácil de ser achado, né? Você não anda na rua e acha uma pedra de ouro, tá? Ele é um produto escasso, digamos assim. Talvez tenha muito ouro na Terra ainda, mas ele é um produto difícil de se achar. Né? Você tem que ter um monte de equipamento, você vai ter que gastar muito tempo ali mexendo naquela terra, vai ter que ter, às vezes, produtos químicos, para você poder extrair um pouquinho de ouro. Né? Então, veja, ele é útil e ele é raro, ele é escasso. Tá? Então, a informação, pessoal, a gente pode fazer mais ou menos essa analogia aqui, olha. Se você perder os dados do seu celular hoje, se eles apagassem totalmente, suas fotos, suas conversas de WhatsApp, seus contatos, será que você conseguiria ir numa loja aqui no centro da cidade e falar assim, olha, eu perdi as minhas fotos, eu queria as minhas imagens do ano passado, do ano retrasado que eu tinha salvo no meu computador. Se você não tinha feito uma cópia desses dados, não tem, você não vai achar essas informações. Tá? Então, a informação ela é muito valorosa também por causa disso, porque ela não está disponível a qualquer momento dessa maneira. Né? Informações gerais, sim. Livros, vídeos, músicas, ok. Mas as suas informações, não. Tá bom? A não ser que você tenha feito uma cópia delas. Ok, mas eu estou falando no caso da gente não fazer isso. Né? Então, é por isso a necessidade da gente usar esses mecanismos, usar ferramentas para garantir a segurança da minha informação. Tá bom? Aí, ao longo da disciplina, a gente vai ver várias coisas. Né? Isso aqui é só uma introdução geral aí, que não dá para a gente conhecer tudo numa aula. Tá bom? E nem no bimestre. Né? A gente vai conhecendo aos poucos. Tudo bem até aqui, gente? Tudo, professor. Faz sentido para vocês aí o que eu tô falando em relação à informação, ao valor da informação? Sim, bastante até. Sim, né? Vocês já tinham parado para pensar um pouco sobre isso? Eu não. Tá sendo a Não, primeira vez. entendi. Então é interessante a gente começar a observar a partir da nossa realidade, porque na nossa realidade já tem muitas coisas que já dá para a gente fazer um paralelo aí e conseguir entender como que alguns conceitos teóricos se aplicam na nossa realidade, né? Mas beleza. Então, olha só, quando a gente fala de segurança da informação, tá? O que isso quer dizer? Então, a segurança da informação é um conjunto de medidas, tá? De controle
e para estabelecer uma política de segurança. Então, veja, o que vem a ser medidas de controle? Então a gente vai ver depois alguns conceitos, mas eu não quero que a minha informação esteja disponível para qualquer um, né? Então, normalmente, você não quer que as suas conversas de WhatsApp ou que suas mensagens de e-mail fiquem abertas para o público geral, para qualquer um ver. Por quê? Porque tem coisas pessoais ali, né? Tem coisas pessoais. Então, você, né, tem coisas ali que você não quer que sejam divulgadas de uma maneira geral. Então, o que vem a ser a política de segurança? A política de segurança é quais são os procedimentos, quais são as regras que eu vou estabelecer para que eu acesse a informação. Tá? Por exemplo, uma medida de segurança pode ser uma senha no seu celular. Se você esquecer o seu celular ou deixar ele parado durante um tempo, né, existe a configuração do seu celular travar e ele só desbloqueia a tela com uma senha, ou um desenho que você faz um padrão ali de desenho, ou uma senha numérica, ou a sua digital, ou o reconhecimento facial. Tá? Então, veja, o celular bloquear a tela depois de algum tempo inativo é uma política de segurança. Aí você pode configurar o tempo, né? Você pode entrar nas configurações do seu aparelho e configurar se você quer que isso esteja ativado ou não. E se estiver ativado, quanto tempo você quer que o aparelho espere até ele bloquear sozinho, né? Então, isso aqui é a política de segurança que você vai estabelecer, tá? E as empresas, elas vão ter também a sua política de segurança, tá bom? Não só a segurança do roubo de equipamentos, mas de roubo de equipamentos relacionados à informação. Então, por exemplo, a gente consegue entrar lá na loja Móveis Gazin, ou lá na Magazine Luiza, ou qualquer loja. Mas você não pode entrar em qualquer sala lá dentro, correto? Você entra ali no saguão, né, no local onde os eletrodomésticos estão disponíveis. Deixa eu só ver alguém querendo entrar aqui. Karen. Tá? Então, veja, existe uma política de segurança. Olha, os clientes, eles entram na loja, eles podem ver ali os eletrodomésticos, podem conversar normalmente com as pessoas, mas eles não vão poder entrar numa sala qualquer lá. Por quê? Porque ali tem documentos, né? Ali tem equipamentos de informática que fazem com que o sistema da empresa fique funcionando, né? Você pode ter servidores ali dentro, equipamento de rede. Então, a política de segurança são as regras que aquela instituição vai estabelecer para as pessoas poderem trabalhar ou utilizar os seus serviços. Tá bom? E aí, gente, por que isso? Porque, novamente, as informações, elas têm valor, né? Então, a política de segurança são as diretrizes ou as normas que a empresa vai estabelecer, tá? Aí eu estou falando aqui, por exemplo, de alguns exemplos, né, que podem estar relacionados com a segurança física das pessoas, mas aí a gente vai depois levando para o lado da informação, tá bom? Tem outras, não sei se vocês têm no curso uma disciplina de segurança no trabalho, né? Então tem várias áreas da segurança para proteger certas coisas, tá? No caso, a segurança do trabalho visa proteger as pessoas de acidentes, né? Para que elas não tenham problemas de saúde também, tá? Então, no caso aqui, eu vou sempre falar de segurança, mas aí no nosso caso está voltado para a área da informação, tá bom? Bom, pessoal, o que podem ser considerados como ativos, né? Dentro da área da informação? Podem ser os dados de uma empresa, como eu falei, o banco de dados com o histórico de todas as vendas que a empresa realizou, né? Podem ser serviços, como páginas web que ela oferece, tá? E sistemas de comunicação para fazer transação financeira, correio eletrônico, tudo mais. Então,
podem ser, né, as informações podem estar em forma de dados, serviços ou comunicação. Tá bom? Vamos ver agora alguns conceitos aqui, tá? Para a gente ir se familiarizando dentro da área. Então, o que vem a ser uma ameaça, pessoal? Então, uma ameaça pode ser um evento ou uma atitude indesejável que pode danificar ou destruir um recurso. No nosso caso, o recurso aqui é a nossa informação. Tá? Deixa eu autorizar a Jéssica aqui a entrar. Então, por exemplo, uma pessoa estranha ou não autorizada que entra na sala que gerencia os computadores, né, os servidores da empresa. Pode ser uma ameaça? Sim, pode ser uma ameaça. Tá? Por quê? Porque a pessoa pode, se ela quiser, né, mexer e danificar algum equipamento ou apagar algum arquivo, tá? Mesmo sem querer. Se ela entrou tomando um copo de café ou um copo de suco, e aí ela deixa esse copo de café ou de suco em cima do computador, de repente ela esbarra e derruba. Então, pode ser uma ameaça. Então, pode ser que, por exemplo, né, geralmente as empresas elas não deixam qualquer pessoa entrar lá na sala da TI, somente pessoal autorizado. Tá? Para quê? Para tentar evitar ameaças, né, ou diminuir o risco de ameaças que possam danificar ou destruir algum recurso relacionado à informação. O que é uma vulnerabilidade? Uma vulnerabilidade é uma característica com alguma fraqueza, alguma abertura que possa ter para alguma possível falha. Tá? Então, por exemplo, se uma empresa não tem câmeras, ao seu redor ou dentro ali nos setores que são mais importantes, isso pode ser uma vulnerabilidade. Ou se uma empresa não tranca as suas portas, né? Não a porta de entrada, mas se as salas ficam abertas para todo mundo acessar, isso pode ser uma vulnerabilidade, ou seja, pode ser uma brecha para alguma ameaça poder fazer alguma coisa de ruim. Tá bom? Ou, se o sistema da empresa ele fica disponível para todo mundo utilizar, seja ele vendedor, gerente, contador, para todos os funcionários, qualquer um tem acesso ao sistema de vendas da empresa. Isso pode ser uma vulnerabilidade. Tá? Por quê? Porque, de repente, alguém que não tem conhecimento ali da área de vendas, ele talvez pode fazer alguma coisa incorreta no sistema e gerar dados incorretos. Né? Então, existem vários mecanismos para diminuir as vulnerabilidades, ou seja, diminuir as brechas para que as ameaças possam atuar. Se o computador da empresa lá, o servidor que hospeda os dados, se ele não tem um antivírus rodando, por exemplo, é uma vulnerabilidade. Tá bom? Então, só para vocês irem tentando perceber aí. E o que vem a ser um risco, pessoal? O risco é a probabilidade de que alguma ameaça possa me prejudicar. Ou, nesse caso, prejudicar a segurança da informação. Tá bom? Então, esses três conceitos eles estão relacionados. Ó, ameaça, vulnerabilidade e risco. Veja que, por exemplo, como eu falei para vocês, se o computador da empresa não usa antivírus lá, o servidor da empresa não tem nenhum antivírus rodando. Então, existe uma vulnerabilidade. Tá? Agora, qual que é o risco deste computador pegar vírus? Aí depende. Esse computador ele é utilizado por todo mundo ou só por pessoal autorizado? Se ele é utilizado por todo mundo, o risco aumenta. Né? Por quê? Porque pode ter pessoa que vai acessar algum site indevido, algum site que possa instalar algum vírus. Se ele é acessado somente por pessoal autorizado, o risco
de alguma infecção por vírus, alguma coisa assim, diminui, né? Este computador, ele tem entrada USB e as pessoas que usam o computador, eles podem usar pendrives nesse computador? Se sim, o risco aumenta. Por quê? Porque o pendrive pode ser uma fonte de infecção por vírus, né? A pessoa usa no computador dela, daí vai lá no computador da empresa, espeta o pendrive. Então, pode estar sendo um mecanismo de infecção por vírus de computador. Se ninguém usa pendrive naquele computador, o risco de infecção já diminui um pouco, tá? Então, esses três conceitos aí, eles estão relacionados, ok? Ameaça é algo que pode me prejudicar, ou prejudicar a informação, nesse caso, né? Vulnerabilidade é uma brecha, é uma abertura para algum prejuízo acontecer. E o risco é o grau, né, digamos assim, a medida de que alguma coisa possa acontecer, alguma coisa ruim possa acontecer. Tá? Não quer dizer que vai acontecer. Então, o fato de você não usar antivírus no seu computador ou lá no computador da empresa, não quer dizer que automaticamente um computador vai pegar vírus. Mas você está mais sujeito a ter esse tipo de problema. Tá? E aí, outros três conceitos aí importantes também, da área de segurança da informação. Então, quando eu avalio assim, olha, a minha informação, ela está segura? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa sempre se fazer, né? As minhas informações, elas estão seguras? Sim ou não? Para eu responder, ou tentar responder essa pergunta, eu preciso ver se a minha informação ela tem integridade, se ela tem confidencialidade e se ela tem disponibilidade, tá? Então vamos ver aqui rapidamente o que são esses três conceitos e aí a gente passa para o próximo tópico. Então veja, gente, integridade significa o quê? Que a informação não vai ser corrompida ou não vai ser apagada, tá? Porque eu preciso ter confiança nos meus dados, né? Eu preciso ter equipamentos que eu tenho um grau de confiança que ele não vai simplesmente queimar e apagar os meus dados. Tá bom? Outra coisa, a gente fala muito, né, na área de segurança da informação, normalmente a gente pensa em antivírus, a gente pensa em sistemas para não ter vazamento de dados e tudo mais, né? Mas a integridade, ou seja, a garantia de que minha informação não vai ser estragada, ela também se dá por alguns fatores físicos, tá? Por exemplo, é interessante que eu tenha no setor de TI de uma empresa uma instalação elétrica adequada, né? Por quê? Porque se eu tiver uma gambiarra lá, um monte de fio, principalmente fio desencapado, emendas mal feitas, aqueles fios expostos, eu tenho um risco de ter um incêndio, né? Eu tenho um risco maior de ter um curto-circuito e talvez ter um incêndio, e isso vai estragar o meu sistema do mesmo jeito. Não importa se eu tenho antivírus, não importa se eu uso firewall, não importa se eu tenho a melhor política de segurança a nível de software, mas se o computador pegar fogo, os dados vão ser perdidos, né? Outra coisa, se eu utilizo computadores muito velhos, de repente eu falei aqui de Móveis Gazin, Magazine Luiza, qualquer outra empresa aí. Se os computadores da empresa que hospedam os dados, que armazenam aqueles dados mais relevantes, se eles estão rodando com computadores muito velhos, a chance do HD dar algum problema é alta, né? Cada dia que passa, o equipamento ele vai tendo mais chance de dar defeito. Então é importante o quê? Que de tempos em tempos as empresas renovem, né, os seus equipamentos e copiem os dados para que eles não venham a dar problema de uma hora para outra. Por quê? Porque se o HD queimar, pode ser que ele tenha recuperação, mas pode ser que não. Então, de nada adianta eu ter o melhor antivírus, o melhor firewall, as melhores técnicas para evitar invasão via software, mas o HD dá problema.
Então, de qualquer forma, eu posso perder informações, tá? Então, a integridade tem a ver com isso, com a confiança que eu tenho de que a minha informação não vai ser destruída, tá bom? Ok. Confidencialidade. Será que a minha informação é segura? Eu tenho que ver se também ela tem confidencialidade. O que é algo confidencial, gente? Essa palavra aqui, ela já, com certeza vocês já ouviram falar antes, né? Confidencial. O que é algo confidencial? Algo confidencial é algo que você não quer que todo mundo saiba. Tá? Uma informação confidencial é como se fosse um segredo. Você quer contar para alguém, mas você não quer contar para todo mundo. Pode ser mais de uma pessoa, mas você não quer que todo mundo saiba daquela informação. Então, para garantir que a minha informação é segura, eu tenho que garantir confidencialidade, ou seja, somente pessoas autorizadas podem acessar determinadas informações. Tá? Isso é um fator para se avaliar quando eu vou pensar se a minha informação é segura ou não. Como é que a gente pode garantir confidencialidade? A primeira é controle de acesso, por exemplo, na sala onde os computadores estão instalados. Né? Então, não é todo mundo da empresa que pode entrar naquela sala, somente o pessoal responsável por mexer na TI. Aí você pode colocar senha na porta, você pode usar uma chave, você pode usar um cartão para abrir ou fechar essa porta, né? Outra coisa, quando quando as pessoas vão usar os computadores da empresa lá para dar manutenção no servidor, ele tem que ter um usuário e uma senha, né, para que garanta que somente as pessoas autorizadas também vão conseguir entrar no sistema. Tá? Então, são essas as medidas aí de forma geral para tentar garantir a confidencialidade. Ok? Como eu falei, no seu celular tem uma senha ali. Aquela senha serve para quê? Para garantir que quem não saiba aquela senha não possa ver os seus dados. Aí se eu quiser contar minha senha para alguém, professor, tudo bem, mas é você que está contando. Não é uma falha do sistema. O sistema tem um mecanismo de confidencialidade. Vou pegar outro exemplo. O WhatsApp. Quando você instala o WhatsApp no seu aparelho, você tem que digitar o seu número, né? Para poder ativar a sua conta. O que o WhatsApp faz quando você faz o primeiro acesso e digita o seu número? Ele vai mandar uma mensagem, né, um SMS para o seu aparelho, com um código de verificação. Aí você tem que pegar aquele código e digitar para garantir. Olha, você disse que o seu número é 999724685, sei lá. Será que você é realmente essa pessoa? Será que você realmente é dono dessa linha? Eu vou verificar. Então, o sistema do WhatsApp faz uma verificação. Isso para quê? Para garantir a confidencialidade. Ou seja, você não pode simplesmente dizer que é dona de um determinado número e simplesmente eu te dar aquela conta. Né? Então, eu vou verificar se realmente. Se você for dono da conta, você está com o seu aparelho em mãos, você vai receber a mensagem, vai digitar o código de verificação. Se aquele número não é seu, quem vai receber essa mensagem é outra pessoa. E aí ela não vai digitar aquele código, ela nem vai saber por que recebeu aquela mensagem. Então é um mecanismo para tentar garantir a confidencialidade. Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar aqui. Que não. Eu sempre gosto, gente, de apresentar aqui um exemplo para vocês perceberem que isso já existe na vida de vocês. Tá? Talvez vocês não sabiam que era com esses conceitos, com esses nomes, né? Mas se você parar um pouquinho para observar, você vai perceber que tem muita coisa ao nosso redor que já existe, né? Essa coisa da segurança da informação, ela não é nova, não. Tá bom? Outro fator também para garantir a segurança da informação é a disponibilidade. Então, o que é disponibilidade? Vamos
tentar entender o que é algo disponível. Alguma coisa disponível é algo que está acessível, que eu tenho acesso. Não é isso? Se eu não tiver acesso aos meus dados, será que adianta eu ter todas as medidas de segurança se eu não conseguir depois acessar o meu dado? Já aconteceu com vocês de você esquecer a senha do seu e-mail? Acho que sim, né? Não é possível que só eu já esqueci senha de e-mail. Ou a senha do que acadêmico, por exemplo, né? Eu acho que todo mundo passa por isso na vida um dia. Ou vários dias, né? Várias vezes ao longo da vida. Então veja, pessoal, de nada adianta eu ter um sistema ultra seguro se a segurança me atrapalhar a acessar a informação. Não adianta. Por quê? Porque a informação só é útil se eu tiver acesso a ela. Né? Então veja, é sempre importante perceber se as medidas de segurança não estão tornando a informação indisponível. Se eu vou colocar tanta medida de segurança, mas tanta medida de segurança, tanta senha, tanto bloqueio, que isso vai dificultar o acesso a tal ponto que as pessoas nem vão conseguir mais acessar, aí eu não estou ajudando na segurança. Tá? Aí eu não estou contribuindo para realmente fazer um sistema eficiente. Eu estou contribuindo para que aquela informação fique trancada. Isso também não é útil para ninguém. Né? Então, por exemplo, eu perdi a minha senha, eu esqueci a senha do meu e-mail. Aí, normalmente, tem um botãozinho lá no site, falar, esqueci a minha senha. Aí ele vai enviar alguma mensagem ou para o seu celular, ou para um outro e-mail que você tinha cadastrado para recuperar a sua senha, ou vai fazer uma pergunta que só você sabe a resposta, né? Para tornar a sua informação disponível de novo, porque não tem utilidade nenhuma. Eu tenho um monte de dados que eu não consigo acesso. Tá? Então, assim, gente, não existe um sistema 100% seguro e com a informação 100% disponível. Esse seria o ideal. Né? Eu ter o máximo de segurança com o máximo de disponibilidade. Só que, normalmente, eles crescem assim. Ó, tem um conceito lá na física que é assim, ó, que são grandezas inversamente proporcionais. Né? Quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. Tá? Então, quanto mais medidas de segurança eu for adotando, menos disponível a minha informação está. Então, eu não posso deixar chegar no zero disponível, mas eu também não quero chegar no zero da segurança. Eu quero fazer um equilíbrio entre as duas coisas. Tá bom? Vou tentar dar um outro exemplo aqui. Olha, lá no IFMT, a entrada do IFMT tem uma guarita, né? Vocês que estão no segundo ano, vocês foram lá no IFMT pelo menos um mês e meio ali, em fevereiro de 2020. E aí a gente sabe que para entrar lá tem que passar pela guarita, né? O segurança vai verificar quem é você. E ok, é uma medida de segurança, né? Para evitar que algum desconhecido entre lá e possa causar algum mal. Agora imagina se para entrar no IF você tivesse que estar acompanhado do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Você tivesse que levar a certidão de nascimento de todo mundo da sua família para provar que você está ali para estudar. Então, isso ia ficar inviável. O IFMT iria ficar inacessível. Falar, não, mas peraí, para entrar lá eu tenho que levar toda essa papelada e todas essas pessoas aqui, pô, eu vou para outra escola. E aí as pessoas iam começar a querer não ir mais para o IFMT. Porque ia ficar muito difícil, muito trabalhoso. Todo dia tem que levar toda aquela papelada junto com você. Né? Então, veja, não adianta eu encher de segurança a tal ponto que não tenha mais acesso à informação. O desafio de quem mexe com isso é justamente esse, é encontrar esse ponto de equilíbrio aí. Tá? Não tem uma fórmula, depende do cenário. Ok? Então, como eu falei para vocês, olha, o que pode ameaçar a integridade? O que pode ser uma ameaça à integridade da informação? Incêndio, né, o fogo, enchente, tá? Computadores, erros de processamento, computadores muito velhos, equipamentos muito velhos.
podem, podem atingir a integridade da minha informação. Tá bom? O que pode atacar a confidencialidade? Se alguém acessar os meus dados, né? Se eu não tiver uma boa senha, se eu não tiver bons recursos de confidencialidade, alguém pode acessar essa informação e divulgar informações que não deveriam ser divulgadas. Tá? E indisponibilidade, pode ser falhas no sistema ou, como eu falei, muitas políticas de segurança em excesso. Isso também pode atrapalhar um pouco a disponibilidade da minha informação. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo bem sim, professor. Tá. Acho que tem alguém querendo entrar. Ah, não. Só a mensagem aqui da Jéssica. Pessoal, hoje a aula é um pouco mais teórica, tá? Mas é importante a gente ver esses conceitos para que a gente vá se familiarizando com isso e percebendo, né? Os elementos aí que compõem a minha segurança. Então, vamos só lembrar aqui o que a gente viu, ó. Eu tenho ameaças, né? Coisas ou pessoas que podem causar algum prejuízo para a minha segurança da informação, tá? Eu tenho vulnerabilidades, que são brechas que o sistema pode ter, né? Então, quando tem algum vazamento de dados, né? É porque alguém descobriu alguma vulnerabilidade, tá? E eu tenho o risco de que algo ruim possa acontecer, né? Dependendo do que eu uso, eu aumento o risco ou eu diminuo o risco de que alguma ameaça possa me atingir. Beleza? E aí a gente tem esses 3 conceitos também, ó. A informação, para ela estar segura, ela deve ter integridade, né? Ou seja, eu tenho que ter confiança de que o meu dado não vai ser perdido, de que meu computador não vai queimar de uma hora para outra, de que eu não vou ter um incêndio assim de forma muito boba, né? Ela tem que ter confidencialidade, ou seja, somente pessoas autorizadas devem acessar determinadas informações, tá? E eu tenho que ter disponibilidade, ou seja, elas têm que estar acessíveis. Quando alguém quiser acessar, tudo bem, vai digitar a senha, mas ele tem que entrar no sistema e ver os dados. Senão, não tem utilidade, né? E aí vem os mecanismos de controle de segurança. Tá bom? Eu posso ter mecanismos físicos, né? Como portas, paredes, trancas, blindagens, tá certo? Câmeras, né? Então, a segurança da informação não é só de software. Eu tenho também, a primeira barreira é física, tá bom? E aí eu tenho controles lógicos, né? Como sistemas com senha, firewall, pode ser sistemas biométricos, né? Usando a digital, por exemplo, para garantir que você é você, tá? Criptografia. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre criptografia, bem interessante, tá bom? Que é uma forma de você embaralhar as informações de forma que se alguém acessar ela, as informações não vão estar legíveis, elas vão estar bagunçadas. E somente quem tem a senha pode descriptografar a informação e ler ela na sua forma legível. Tá? A gente usa isso todo dia, pessoal. Todo dia vocês usam programas que fazem isso. Né? Quando você instala o WhatsApp, normalmente ele mostra lá uma mensagem. O WhatsApp utiliza criptografia de ponta a ponta. Tá? Então, só para vocês verem aí que em várias coisas do dia a dia já estão embutidos esses conceitos de segurança e essas ferramentas aqui ao longo de vários anos, né, que elas vêm sendo desenvolvidas. Tá bom? Então é importante lembrar, o que eu posso? Vamos supor que eu vou trabalhar numa empresa e eu vou atuar no setor de TI. O que eu posso utilizar para aumentar a segurança da informação? Então, primeiro, controle físico. Tá? Será que a sala está acessível para todo mundo? Quais são os mecanismos que eu posso utilizar? Né? Então, eu tenho que tentar evitar que pessoas não autorizadas entrem em determinados departamentos. E o segundo é controles lógicos. Softwares, criptografia e tudo mais. Beleza? A mesma coisa, gente,
A mesma coisa, por exemplo, no seu computador ou no seu celular, né? Se você tem, por exemplo, uma criança pequena em casa. Uma criança pequena, às vezes, pode pegar o seu celular e jogar num balde de água, jogar no vaso sanitário, ou pegar o celular e deixar cair e aquilo estragar o seu aparelho ou o seu computador. Então, você pode, por exemplo, um controle físico, né? Você pega o seu celular e não deixa em locais onde uma criança pequena, uma criança com 2 anos, ela não tem noção nenhuma de quanto custa um celular, do que tem armazenado aqui dentro. Então, talvez um controle físico seria você não deixar o seu aparelho celular, por exemplo, em cima do sofá o tempo todo, a não ser que você esteja perto. Mas está sempre atento a isso. Eu vou, sei lá, vou tomar um banho. Então, não deixar o celular ali para uma criança pequena pegar e poder derrubar o seu aparelho. É um tipo de controle físico. Não é questão só de senha, tá? E também a senha, obviamente, que se a criança pegar o meu celular, mas eu não quero que ela acesse os meus dados, que ela mande mensagens para pessoas que eu não quero mandar naquele momento, enfim, ou que ela veja certas informações, a gente utiliza senhas, né? Então, um não substitui o outro. A gente tem sempre um complemento, né? Então, como eu falei aqui, os mecanismos, né? Leitor de digitais, tá? Leitor de íris, né? Hoje em dia já tem aplicativos aí para fazer reconhecimento facial, para identificar se você realmente é você, porque mesmo que a pessoa descubra a sua senha, ela não vai conseguir ter o seu rosto, ou pelo menos não vai ser uma coisa tão simples, né? Trancas, enfim. Tá bom? Aí, pessoal, é claro que isso tem um custo, né? Esses equipamentos, esses mecanismos de segurança, eles têm um custo. Então, também depende de quanto que a empresa tem de recurso, né? Tem de dinheiro para investir nessa área, tá? Quanto maior for a empresa, normalmente mais ela vai ter que investir nesses mecanismos aí, tá bom? Tá. Bom, aí alguns tipos de ameaças que podem invadir ou atacar um computador. Já está terminando aqui, tá, pessoal? A gente vai só até as 9. Eu vou passar um pouquinho rápido, porque eu acho que alguns conceitos aqui vocês já conhecem. Então, vírus de computador são programas criados, né, para causar algum tipo de dano, tá? São programas que infectam o computador e eles entram de forma maliciosa, de forma sorrateira, digamos assim. Eles entram sem ser vistos, né, pelo usuário comum. E aí, para isso que a gente utiliza antivírus, tá? Cavalos de Troia também são programas que entram quando você pode instalar, por exemplo, um jogo. Eu baixei um jogo. Quando eu instalei o jogo, sem saber, aquele instalador também instalou um cavalo de Troia, um programinha que entra junto ali para roubar informações suas. Tá? Não sei se vocês conhecem a história ou a lenda do cavalo de Troia, mas basicamente era assim: existiam dois povos, né? Os gregos e os troianos. E os troianos, eles tinham uma fortaleza muito grande em volta da sua cidade. Eles tinham muros gigantescos, né? E aí os gregos, eles eram muito bons na guerra, só que eles não conseguiam penetrar, eles não conseguiam invadir a cidade de Troia, por causa dessa fortaleza em volta. E aí alguém, em algum momento, teve uma ideia de construir um cavalo grande de madeira, como se fosse um presente, uma oferenda para os deuses na época lá da mitologia grega, né? E aí os troianos aceitaram o presente, eles entenderam que aquilo era uma forma de trégua dos gregos. Só que dentro do cavalo tinham vários soldados gregos escondidos, né? Então os troianos, eles abriram os portões, eles levaram esse cavalo grande de madeira lá para dentro da cidade e fecharam os portões, né? E os gregos a princípio tinham ido embora. Quando foi à noite, que estava, né, a cidade descansando, as pessoas dormindo, os soldados que estavam ali dentro saíram do cavalo e conseguiram atacar a cidade. Então, o cavalo de Troia é uma metáfora aí que a gente usa
para algum programa que entra, que você instala achando que é uma coisa boa, mas ele tem alguma coisinha maliciosa por detrás. Tá bom? Professor, como é que eu vou saber se o programa tem isso ou não? É difícil saber só de olhar, tá? Então, por isso que você tem que usar antivírus, né? Ou esses programas de defesa do seu computador, porque aí alguns programas já são conhecidos, e aí o antivírus ele fica procurando programas que possam estar roubando dados, tá bom? Aí eles podem instalar spywares, né, que são programas espiões, que vão monitorar que sites que você está acessando, podem instalar keyloggers, que são programas que capturam tudo que você digita no teclado e depois envia isso para alguém na internet. Então, se você digitou sua senha, pode ser que ela tenha sido armazenada ali em algum arquivo no seu computador e depois alguém consegue acessar isso através de um keylogger, tá? Tem os hijackers também que fazem algumas mudanças no seu navegador de internet. Tem os rootkits, que são também sistemas, são programas maliciosos que infectam a BIOS do computador, tá? Esses aí são mais chatos de corrigir, porque eles não infectam o sistema operacional Windows, por exemplo. Eles infectam o sistema que vem instalado na placa-mãe. Então, quando acontece de um rootkit invadir o sistema, ele é um pouquinho mais chato de ser detectado, tá bom? E aí as ferramentas, aí, as principais ferramentas, mas não apenas essas, né? Antivírus, então a gente tem sempre que usar antivírus, tá bom? Firewall, que são software de controle de acesso de dados, né? Normalmente a gente não usa firewall no nosso computador, tá? Normalmente o firewall, ele é utilizado em empresas para controlar o que entra e o que sai da minha rede. Tá bom? Ferramentas de backup também são importantes, né? Porque, como a gente viu lá, de repente o computador dá defeito. Ele é seguro, mas ele dá um defeito. E se eu não tiver uma cópia desses dados, eu posso me ferrar do mesmo jeito, né? Então, as cópias de segurança, os backups, eles são também ferramentas de segurança da informação. Tá bom? Não é só antivírus, não é só mecanismos contra ataques. Né? Tem que garantir a integridade da informação para que eu não simplesmente perca os meus dados. Tá bom? Bom, aí tem alguns elementos aqui que eu já falei, tarará, e aí algumas dicas finais aqui de segurança, né? Então, utilizar senhas difíceis, com letras, números, né? Sempre sair dos sites onde você acessa, então não fechar o navegador simplesmente, principalmente se você estiver utilizando computadores em lan house, essas coisas, tá bom? Mudar a sua senha periodicamente, né? Cuidado com e-mails falsos, eu vou falar disso durante a disciplina também, tá? Porque às vezes a gente recebe muita propaganda e a gente fica curioso para abrir aquilo ali. De repente você clica no link e aquele link pode ser uma brecha, uma abertura para instalar algum software malicioso no seu sistema ou no seu celular. Então tem que sempre tomar muito cuidado, não sair abrindo todos os e-mails simplesmente de forma boba, né? De forma inocente demais. Tá bom? Se você não solicitou, por exemplo, se você não fez uma compra e você recebeu um e-mail com algum boleto para pagar, você nem tem que abrir aquele e-mail, tá? Você não pagou, você não precisa pagar nada, você não solicitou aquilo, então tem algumas maneiras da gente tentar diminuir a chance de estar vendo um e-mail que pode ter algum risco para você. Nós vamos falar disso mais para frente também. Tá bom? Pessoal, era isso que eu queria falar, ó, já vai ser 9 horas. Então, a nossa aula termina aqui hoje. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não, né? A Jéssica só tinha respondido naquele momento. Alguma dúvida aí, gente? Algum comentário? Sem dúvidas por enquanto da minha parte. Tá, ok, então. Obrigado, Janaína. Alguém mais, gente? Sem dúvidas, professor. O Celso respondeu que não tenho dúvidas. Ok.
Então, pessoal, eu deixei uma atividade lá no Google Sala de Aula, tá bom? Eu vou passar duas atividades. Uma é um resumo, que eu pedi para vocês fazerem de uma parte, né, de uma apostila que eu disponibilizei, tá? Com esses conceitos mais gerais aqui. Então, com a aula de hoje, quando vocês forem ler aquela apostila, vocês vão ter uma visão já com mais detalhes, né? Com alguns exemplos que eu apresentei aqui hoje. Então, acessa lá o Google Sala de Aula e veja lá que já tem uma atividade para vocês fazerem. É um resumo de 2 páginas, tá bom? E aí depois eu vou passar mais uma atividade relacionada à criptografia. Mas isso aí eu vou passar na próxima aula para vocês fazerem a partir de sexta-feira. Beleza, moçada? Então, bom dia para todos e todas. E aí a gente se encontra na próxima sexta. Tchau, professor. Bom dia. Valeu. Tchau também. Bom dia. Tchau, tchau, professor. Obrigada Tchau, pela tchau. aula. Tchau para vocês. Bom dia. Valeu. Nada. Bom dia.